As plantas experimentam uma forma de vida no nosso planeta fixas ao seu substrato, ao contrário de nós animais, que podemos nos locomover de lá para cá. Porém, apesar dessa condição, ela possui uma série de movimentos que, de tão discretos, nem percebemos. Com eles, a planta consegue responder aos diferentes estímulos ambientais, buscando da melhor forma se adaptar naquele lugar que será para ela o seu cantinho perpétuo. Neste vídeo vou mostrar para vocês alguns movimentos das plantas, aqueles que na maioria das vezes nem nos damos conta, até os que percebemos facilmente o porquê deles, para desmistificar a ideia de que o vegetal é um ser estático, parado. Tudo no universo está em movimento, só que a nossa visão tem uma capacidade limitada de perceber movimentos muito lentos, como dos vegetais, e os muito rápidos, como os movimentos do nosso planeta, por exemplo. Também podemos pensar que todo movimento de um ser é controlado por um sistema nervoso, porém isto se aplica a nós animais. Nos vegetais, o movimento é dirigido por outros recursos. Está curioso? Então, não se mova daí, assista até o final. Um dos mais fascinantes movimentos vegetais é, sem sombra de dúvida, o fechamento automático da folha da dormideira ou sensitiva, uma planta da família das leguminosas, nativa da América Central e do Sul. É fascinante porque a resposta automática ao nosso toque gera uma conexão instantânea, como se estivéssemos nos comunicando com o vegetal, e a sensibilidade ao toque é muito alta. Basta uma agitação, seja pelo vento ou o leve tocar de apenas um folíolo, para iniciar o fluxo de respostas rápidas, fechando todos os outros folíolos. E o sentido do movimento de fechamento desses folíolos não é o mesmo que o do seu estímulo, o toque, como acontece, por exemplo, quando uma planta se move em direção à luz. Na botânica, esse tipo de movimento, não influenciado pela direção do estímulo, é chamado de nastismo. O nastismo da dormideira é um caso de tigmonastismo, porque é provocado pelo estímulo mecânico. Quando o movimento é orientado em direção à fonte do estímulo, chamamos de tropismo. Os caules que se movem em direção à luz são fototrópicos, ou possuem fototropismo positivo, pois se movimentam em direção à fonte do seu estímulo, a luz. Já uma raiz que se move para baixo, na direção da força da gravidade, dizemos gravitropismo, e por aí vai. Antes de eu mostrar outros movimentos interessantes, é importante entender as engrenagens que fazem acontecer os movimentos do nastismo e tropismo. De forma geral, nos tropismos, os movimentos são induzidos por fotorreceptores, substâncias que absorvem luz, permitindo que o vegetal perceba a diferença entre claro e escuro. Esta percepção é muito útil, pois com ela há o controle da produção de hormônios ligados ao crescimento da planta, como as auxinas, por fito-hormônios ou hormônios vegetais. Quando concentrados em um determinado local da planta, seja no caule ou na raiz, ele vai fazer com que as células se alonguem de um lado e não do outro, no local em que estão presentes. Pelo íon cálcio, que ao se ligar à calmodulina, uma proteína presente também em nosso músculo, promove a ativação de enzimas dentro da célula vegetal, resultando no amolecimento de sua parede celular, permitindo que ela se alongue. Já nos movimentos násticos, eles são causados por hormônios que induzem o crescimento das células, seja por sua multiplicação ou pelo seu aumento de tamanho. Pela mudança também de turgor celular, ou seja, do volume interno de algumas células especiais, por conta da entrada e saída de água dela. Esse efeito sanfona é desencadeado por algum estímulo mecânico ou por mudança de temperatura. A planta se beneficia do tropismo e do movimento nástico porque eles contribuem para a sua busca de melhores posições para captar luz para a fotossíntese, na sua ancoragem no solo e na procura por nutrientes minerais, na defesa contra herbívoros, espantando-os, garantindo a polinização, preservando suas estruturas internas florais.
protegendo-a contra insolação e dessecação e garantindo períodos ininterruptos de escuro em plantas fotoperiódicas de noites longas. Os movimentos bem comuns nas plantas são o fototropismo e o gravitropismo. Ambos garantem o crescimento dos órgãos vegetais de acordo com as funções que desempenham na planta. O caule segue em direção à luz, garantindo este recurso para a fotossíntese nas folhas, enquanto as raízes se movem para baixo, fixando a planta em seu suporte e buscando nutrientes. Esta foto foi tirada de uma experiência que fiz no meu quintal com o meu girassol, onde o deixei numa caixa escura com um orifício para a passagem de luz, e veja o resultado. O caule sofre uma dobra seguindo em direção à luz. Isso acontece porque a auxina, um hormônio de crescimento, se concentrou no lado sombreado, fazendo as células crescerem mais ali. E isto faz o caule se entortar para o lado oposto, movendo-se em direção à luz. Outros movimentos e seus mecanismos bem interessantes acontecem, por exemplo, no maracujazeiro, uma planta nativa do Brasil que tem alguns ramos de seu caule principal modificados, formando as gavinhas, semelhantes a molas que fixam este caule escandente, ou seja, trepador, numa outra superfície. Para formar a molinha, o caule se enrola em torno de um suporte, fazendo um movimento chamado de tigmotropismo. O mecanismo tem como estímulo o contato, daí o termo tigmo, que significa tocar. Quando um lado da gavinha toca na superfície do suporte, o seu crescimento é inibido, porém do lado oposto é ativado, o que faz com que o caule se dobre em direção ao suporte. Um outro movimento estimulado pelo contato foi o que vimos no nastismo da dormideira, chamado de tigmonastismo. Essa planta é da família das leguminosas. Suas folhas compostas são divididas em 4 folíolos e estes em vários foliólulos. Cada foliólulo possui em sua base um inchaço, chamado pulvínulo. O fechamento dos foliólulos envolve o mecanismo de perda e ganho de água pelas células dos pulvínulos. Já a rapidez com que o estímulo se propaga de um foliólulo ao outro é garantida por mecanismos elétricos e químicos, semelhante ao que ocorre com os estímulos propagados no sistema nervoso dos animais, só que mais lento. O mesmo nastismo está presente nas folhas de plantas insetívoras como as dionéias. A estrutura que prende o inseto são folhas modificadas formadas por 2 lobos. O toque do inseto gera um potencial de ação, ou seja, uma voltagem que se propaga através dos pelos até chegar à base da folha, fechando-a rapidamente. Quanto mais o inseto se mexe, mais os lobos foliares se aproximam, e as folhas depois se abrem após mais ou menos 2 semanas, exibindo apenas o esqueleto externo do inseto para contar a história. As folhas também podem se fechar, porém só à noite, como se estivesse indo dormir. Esse movimento interessante é chamado de nictinastismo, ou movimento de dormir da folha. A folha então assume uma posição quase vertical ou fechada, como consequência da perda de água pelos pulvínulos, e o estímulo que desencadeia essa resposta é a luz. Parece que este movimento garante à planta períodos de noites ininterruptas, completando seu fotoperíodo necessário para a floração. E o movimento de abertura das flores? Gravei o desta flor aí do meu quintal, o cacto estrela. Ela é uma planta da família das apocináceas e não das cactáceas, como sugere o nome, e são nativas da África do Sul. Elas têm um odor bem forte que atrai moscas, seus polinizadores. Os movimentos de abertura floral também são násticos, que dentre certos fatores pode ser influenciado pela temperatura. Neste caso, o calor estimula o crescimento celular, fazendo com que a flor se abra. Este tipo de nastismo induzido pela temperatura é chamado de termonastismo. Porém, nastismos envolvidos com abertura e fechamento de flores também podem ser controlados pelo relógio circadiano. Os movimentos vegetais de tropismo e nastismo desafiam nossos sentidos. Porém, mesmo que não os percebamos, eles fazem parte do cotidiano das plantas, suprindo uma enorme gama de demandas de uma vida fixa, complexa por natureza, fazendo delas organismos dinâmicos, mesmo que não saiam do seu lugar.
E se esse conteúdo foi importante para você, deixe um like, se inscreva e me siga no Instagram para curtir outros conteúdos. Isso ajuda o canal a crescer e a contribuir com a missão de divulgar cada vez mais a ciência das plantas. O seu comentário é muito importante também. Assista os outros vídeos com outras informações imperdíveis nesse canal, para que você que ama as plantas aprofunde o seu conhecimento sobre elas. Até logo!